Está no ar mais um programa da TV Comunitária do Rio, canal 6 da NET. Estamos ao vivo no Facebook e no YouTube da TV, tendo a grata satisfação de receber o professor Lalo Leal, Laurindo Leal Filho, professor da USP e conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, ABI. Lalo, obrigado aí pela sua disposição. Hoje é dia 22 de abril e estamos às 18 horas e 5 minutos. Nós temos feito uma série de entrevistas sobre a pandemia do coronavírus e a gente queria tratar um pouco, vamos tratar do assunto geral, mas tratar um pouco também como é que você está vendo, seja a comunicação pelos meios de comunicação, como é que eles estão tratando dessa questão da pandemia, se eles estão passando pelo crivo do professor Lalo, e também como as autoridades públicas, né, estão se comunicando. A gente teve a posse do novo ministro aí da Saúde, que só daria uma entrevista, parece que hoje. Eu não sei se já deu, porque eu estava aqui trabalhando, fazendo outras gravações, eu não sei, mas ele demorou um tempão para dar entrevista e tal. Então, boa noite, seja bem-vindo, TV Comunitária do Rio, canal 6 da NET, e você com a palavra, já agradecendo muito a sua presença aqui com a gente. Boa noite, Moisés, boa noite, os telespectadores, os que nos acompanham pelas redes sociais. É um prazer falar com vocês aí do Rio de Janeiro, num momento tão difícil, porque passa não só o Brasil, mas a humanidade, não é, com esta pandemia que nos cerca por todos os lados. Já entrando aqui diretamente no assunto, nós vivemos um momento, talvez com a exceção de 3 outros pequenos países, o Brasil é o único que enfrenta dois graves ataques à sua civilização. É o da pandemia e é o do governo, né? Nós temos visto aqui ao lado a Argentina fazendo um excelente trabalho de imobilização, né? De imobilizar as pessoas, né? Com os cuidados para que não deixem as suas casas. E eu tenho contatos na Argentina, eu tenho recebido informações constantes de um respeito muito grande da Argentina ao isolamento social, que na verdade é a única arma que nós temos para enfrentar a pandemia. E, infelizmente, o Brasil, essa dimensão, com essa representatividade global e com essa população enorme que tem um governo que se coloca contra a pandemia. Então, nós temos 2 adversários nesse momento. Temos o coronavírus e temos este governo atual, que é totalmente incompetente para agir numa situação tão dramática como essa. E com referência especificamente à comunicação, ela é fundamental nessa quadra que nós estamos. Pessoas saber, ter a dimensão do que é esse fenômeno, que elas têm dificuldade, muitas delas têm dificuldade de entender. Então, a informação é cruel. Talvez o instrumento mais necessário que nós temos para enfrentar a pandemia, Moisés, é a comunicação, é explicar para as pessoas, é dizer para as pessoas o que elas estão sofrendo, o que elas estão fazendo e necessitando dessas informações para enfrentar com alguma consistência essa terrível ameaça a todos nós. E, infelizmente, esse governo não está disposto mais a fazer isso. Você acabou de mencionar que o novo ministro da Saúde, o ministro atual da Saúde, que tomou posse na semana passada, não havia concedido uma entrevista. E mais do que isso, Moisés, não sei se você se lembra, esse governo baixou um decreto que foi sustado pelo Supremo Tribunal Federal para proibir a vigência da Lei da Informação Pública, né? Não permitir uma censura aos atos de governo de uma forma até legal, mas foi barrado pelo Supremo. Então, mais um dado que eu acho importante
nessa conjuntura? Já houve, no final de semana, uma informação do governo sobre um número de mortos no fim de semana. Imediatamente, esse número foi depois reformulado pelo governo. Então, a gente passa por uma situação que já concretamente, as informações são claras, já há um grande número de subnotificações. A própria situação do setor de saúde ter sido pego de surpresa leva à subnotificação. Então, nós temos a subnotificação e temos agora também a iminência de estarmos sendo informados erroneamente pelo governo dos dados reais. Não é? Então, é uma conjunção de posições que vai nos levando a uma situação que é o pior dos mundos. Nós temos que ter informação. Se não tiver informação clara, se a população toda não tiver informação clara do que está acontecendo, nós temos essa situação aí das ruas que continuam sendo tomadas pela população sem maiores cuidados. Eu acho que nós que trabalhamos com a comunicação devemos alertar as autoridades, quem for, porque canais existem. Nós estamos aqui falando de uma só vez 3 canais. Canais existem. A mídia comercial, a mídia grande, neste caso, está fazendo um bom papel, está dando a informação. Agora, ela precisa ser municiada com dados concretos, reais, mostrando a dramaticidade e as consequências horríveis que que serão defrontadas por todos nós, caso, pelo menos, o isolamento social não seja cumprido. É mais ou menos isso inicialmente aí, Moisés, que eu tenho refletido e observado nesses últimos dias em relação ao coronavírus e à informação. Vamos ficar ainda na parte das autoridades, depois eu queria te ouvir também um pouco do que você já falou aí sobre os meios, né? Mas eu quero primeiro que a gente explore mais a questão das autoridades. Essa sinalização trocada que havia no Ministério da Saúde, como é que você vê a consequência disso na população? Nós chegamos a ter 70% de isolamento social, mas depois de um tempo, certo, a gente teve reduzido esse índice de isolamento porque o Ministério falava uma coisa e o presidente falava outra. Agora o Ministério não fala nada, certo? Mas a campanha permanente do Bolsonaro é no sentido de quebrar as recomendações da OMS. Como é que você vê essa comunicação do governo sobre a pandemia? O governo está afim que morra muita gente? Seria isso? Parece que está apostando no pior. Né? Aliás, o próprio presidente da República, já em uma daquelas falas horrorosas ali em frente ao Palácio do Alvorada, já disse que não teria problema morrer tanta gente, etc. É uma irresponsabilidade, muito grande. Eu estava dizendo anteriormente, Moisés, que as pessoas precisam saber, elas precisam ter consciência clara do que está acontecendo. Num regime presidencialista como o nosso, a figura do presidente da República, do chefe de Estado, é muito simbólica. Os meios de comunicação, com razão, dão um espaço muito grande, deve dar espaço muito grande à figura presidencial. E por mais pessoas tenham críticas, vejam defeitos no chefe de governo, ele, de alguma maneira e simbolicamente, representa parte importante do pensamento da nação. Então, nós temos aqui, e é por isso que ele mantém aí 20%, 30% de apoio, e porque também ele está buscando calibrar o discurso dele justamente para aquelas pessoas que, do ponto de vista econômico, estão sendo altamente abaladas por essa situação, chegando até a situações que
beiram a fome, ou senão já estão chegando mesmo à situação de fome. Então, essa figura do presidente, com essa atitude, né, com uma atitude voluntarista, né, sem fundamento algum nas suas argumentações, ela acaba levando, e a gente vê isso na rua. Eu estou aqui em São Paulo, estou falando isso. A gente vê na rua pessoas quase que repetindo, de alguma maneira, as falas do presidente. Não, eu não vou pegar isso. Não, eu sou forte. Eu tenho saúde. Essa coisa... Ou então pior, levando à frente formulações absolutamente fantasiosas do que é essa pandemia, dizendo que isso, e repetem essas falas do presidente. E aí, por mais que a mídia mostre a situação real e o perigo real e a tragédia que é esse vírus, por mais que faça isso, a figura do presidente rebaixa esse nível de informação científica. Então, você tem nós temos aqui no Brasil um problema uma situação muito mais grave do que em outros países, né? Só resta nós, né, que fazemos comunicação, aos comunicadores, aos meios, de alguma forma tentar ir contra essa maré oficial, o que é muito difícil, né? Como eu disse, por estarmos num regime presidencialista, onde a figura do presidente, por mais tosca que seja, como essa figura que preside o Brasil, tem representatividade e os seus atos, as suas falas repercutem, não só repercutem, mas são introjetadas nas pessoas dessa referência, que é o presidente da República, que é o que nós vivemos um momento bastante delicado. Agora, é preciso lutar contra isso, é preciso informar, olha, gente, nós vamos morrer. Tem que dizer claramente isso. As pessoas vão morrer e não terão, daqui a algumas semanas, não terão nem aonde morrer, como já está acontecendo em Manaus. Não tem aonde morrer, porque o sistema de saúde entra em colapso. Não é possível você ter, por mais que você tenha leitos, crie hospitais de campanha, não há condições de dar conta de todas as pessoas que serão infectadas pelo vírus e que terão que ser levadas aos hospitais. É isso que precisa ser dito à população. Mas, infelizmente, temos que ir contra esse governo que se coloca na contramão das evidências empíricas que estão sendo mostradas pela ciência. Esse novo ministro da Saúde, tem um vídeo dele, até eu coloquei no Facebook, né? Dizendo que ele diz que quer dizer, que tem que a escolha entre um idoso e um adolescente tem que ser feita. Se você tiver que escolher, deixa o idoso morrer e mantém o adolescente. Ninguém fez a pergunta a ele, as coleguinhas deviam fazer essa pergunta, se for um adolescente pobre e um idoso milionário, qual vai ser a decisão dele em salvar qual dos dois, né? Quer dizer, na verdade, nós estamos na mão de pessoas totalmente desaparelhadas intelectualmente para gerir este país. Este ministro que assumiu, na verdade, não é médico. Ele disse, talvez num ato falho, ou até de que eu fui médico, ele, entre aspas, eu fui médico. Na verdade, ele é um empresário da saúde. E ele mede todas as ações pelas leis do mercado. Como se ele não tem nenhuma ideia, não tem ideia do que é o Estado brasileiro, do que é você trabalhar para o Estado, do que são as estruturas de Estado. Eu acabei de receber a informação, não sei se já foi confirmada, de que a Fundação Nacional da Saúde vai ser entregue, no acordo que o Bolsonaro está fazendo com o Congresso, vai ser entregue para o ex-prefeito aqui da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab, que não tem nada a ver com saúde, tem a ver, sim, com ações judiciais que pairam na cabeça dele há muito tempo por suspeitas de corrupção
desde muito antes da sua passagem aqui pela prefeitura. Então é isso, quer dizer, não há até a pandemia está sendo usada por esse governo como moeda de troca política, porque só existe essa. A única coisa que passa pela cabeça do presidente da República é se salvar até 2020 e conseguir, a partir de 2020, a reeleição. Mas ele já está percebendo que a reeleição está ficando cada vez mais difícil. E aí, fazendo lembrando outras situações semelhantes, quando um governo de corte autoritário começa a se sentir fraco, ele tem duas saídas. Ou ele busca, como fizeram os generais argentinos na década de 70, ou ele busca um inimigo externo, e como os argentinos fizeram, invadindo as Malvinas, para tentar lidar ao governo. Os argentinos, os generais acabaram se saindo mal, mas tentaram. Mas outros governos fazem isso. Você tem essa saída, ou tem a outra saída, que é aumentar gradativamente o processo autoritário, passando por cima de todas as instituições democráticas, de todas as instituições que compõem o Estado, o Executivo, o Judiciário, né? E passe, ou num golpe, estabelecer um Estado ditatorial. Nós estamos... Eu alertei para isso antes da eleição. E nós, infelizmente, as coisas estão caminhando nesse sentido. Governos fracos, mais autoritários, vão buscar na força a sua possibilidade de manutenção no poder. Nós estamos agora, infelizmente, depois de tantos anos, 20, 30 anos, começamos a querer saber o que pensam os generais, né? Nós passamos 30 ou 40 anos, né, mais ou menos, sem estar muito preocupados o que pensam os generais, o que pensa o exército. Agora o noticiário começa a dizer, bom, mas será que os generais vão apoiar a autoritária ou não? Essa é a pergunta que se faz a cada momento. Como você analisa o tratamento que os meios de comunicação estão dando aos jornalistas, no sentido da proteção dos jornalistas? Nós tivemos um caso que foi divulgado pela mídia aí, com relação à sucursal do SBT aqui no Rio, que mais da metade dos profissionais foram contaminados. E surgiram boatos aí com relação a outros meios de comunicação. Que notícias você tem e como você analisa, do ponto de vista, se os meios de comunicação estão protegendo devidamente os jornalistas? Eu não entendi bem, mas, enfim... A proteção dos jornalistas. Proteção dos jornalistas. Olha, é fundamental, né? Nós tivemos esses dois, já são dois casos no SBT, e é necessária uma ação. Eu acho que a Federação Nacional dos Jornalistas, o sindicato, a própria ABI, tem se manifestado na necessidade da proteção ao máximo. A proteção, não sei se você concorda comigo, a proteção, ela sempre é vista, e com correção, né, na situação de rua dos repórteres. É importante dar essa proteção, que os repórteres cinegrafistas, enfim, a equipe toda, tenha equipamento, os EPIs, para lutando para oferecer sim, esse tipo de proteção aos profissionais que estão na rua. E não houve uma preocupação maior, eles estão atuando nas redações, no interior. Quais são as condições de trabalho no interior das empresas, né? Nós sabemos da dificuldade que alguns sindicatos têm no relacionamento com as empresas. O Ministério do Trabalho e as delegacias regionais do trabalho foram dizimadas, né, desde a reforma
quando o Ministério do Trabalho foi extinto, desde o golpe, toda a proteção ao trabalhador vem sendo destruída, e isso pegou também os jornalistas. Eu tenho contato aqui com o presidente do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, o Paulo Zoc, e ele tem me contado da dificuldade que é você entrar com uma denúncia de problemas trabalhistas, de problemas de trabalho no interior de umas empresas, que a dificuldade da inspeção da área do trabalho, isso não foi pensado, o Moisés. Isso eu acho que se pensou muito na questão da rua, mas se esqueceu o problema dentro das empresas. Tanto é que as 2 mortes, infelizmente, foram de profissionais do SBT que trabalhavam aí no Rio de Janeiro, no interior da redação. Quer dizer, essa é uma outra questão que diz respeito às entidades profissionais que estão agindo, mas diz respeito ao governo, né, que tem a obrigação legal de garantir situações de trabalho plenas de salubridade, né, salubres. Infelizmente, não há nenhum interesse e nenhuma disposição dos agentes da área do trabalho, das delegacias regionais do trabalho, de realizarem inspeções nas redações para saber como é que os profissionais estão sendo protegidos nessa área de trabalho do vírus, né? Da contaminação. Eu sei que algumas estão tendo bastante cuidado, uma grande parte dos jornalistas tem feito trabalho remoto, né, o teletrabalho, mas outras não, né? Como o caso que a gente, a partir do que ocorreu no final de semana, né, na segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República abriu um processo para uma investigação da organização dos atos contra a democracia, especificamente aquele realizado em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. Eu queria chamar a atenção, e eu acho que a investigação tem que ir por esse caminho, que aquela pequena quantidade de pessoas que estavam se acovelando no general estava 4 ou 5 faixas pedindo a intervenção militar, ou seja, cometendo um crime, né? Porque uma ação política que vai é crime, né? Então eles estavam pedindo, ao pedir a intervenção militar, o AI-5, etc., estavam cometendo um crime. Aquelas placas que cometiam esse crime, que explicitavam esse crime de quem assegurava, elas tinham todas elas o mesmo formato, o mesmo tipo de letra, o que deixava muito claro que é evidente que aquilo foi um ato orquestrado de próprios seguidores do presidente da República, entre os quais alguns parlamentares. E é por isso que essa ação vai correr no Supremo Tribunal Federal, porque eles têm tipo de... Não é? Uma ação orquestrada à democracia em Brasília. Né? Agora, o que surpreende, Moisés, é que em outras capitais também houve esse tipo de ação. Né? Aqui em São Paulo, a Avenida Paulista foi entupida de carros caríssimos, né? Carros luxuosos, interrompendo o trânsito, impedindo que ambulâncias trafegassem na avenida rumo aos hospitais. E nada foi feito, nem naquele momento pela Polícia Militar, nem posteriormente pela
a promotoria de justiça. Não houve nenhuma ação dos promotores contra aqueles que cometeram, aqui em São Paulo, as mesmas ações antidemocráticas e criminosas que ocorreram em Brasília. Acostumado antes que, em vários momentos, saíram às ruas aqui, vou falar de São Paulo, que é o que eu conheço, dessa movimentação de rua, e foram expulsos das ruas, foram agredidos pela polícia militar em várias ocasiões, quando estávamos na rua contra o golpe, na rua contra todas as sendo cometidos desde 2000 e para cá, né? A polícia militar agia rapidamente e dissolvia essas manifestações, ou esperava a manifestação chegar num determinado momento, ia lá, soltava bombas. Isso ocorreu repetidas vezes. Qual era a argumentação, Moisés? Qual era a argumentação da polícia e do governo para agir violentamente contra os manifestantes? Era porque eles estavam interrompendo o trânsito, porque estavam causando transtorno na via pública. Estes criminosos que foram à rua no domingo, no sábado, no domingo, ontem no feriado, aqui em São Paulo, estavam impedindo ambulância e a polícia. São dois pesos e duas medidas. Portanto, eu acho o seguinte: o ato da Procuradoria-Geral da República, a ação da Procuradoria-Geral da República é muito importante. Ia incluir na denúncia também o presidente da República, porque ele estimulou o ato e estava presente no ato, portanto, ele era conivente com as manifestações golpistas daqueles que pediam o golpe, que pediam a intervenção militar. A Procuradoria-Geral da República não chegou a tanto, mas já hoje, 5 ou 6 partidos políticos já entraram com representação, solicitando que também o presidente da República fosse incluído naquela denúncia, o que é. Eu espero que esta ação da justiça em Brasília se desdobre para os estados, porque nos está ocorrendo a mesma coisa, né? São pessoas pedindo o fim da democracia, são golpistas que estão se insurgindo contra a e o que, portanto, porque se não forem aquele caminho apontei na minha outra resposta, é cada vez mais se ampliando para que se instale, infelizmente, um regime de força no nosso país. Por isso, a ação da Justiça e essa ação da Procuradoria-Geral da República é muito importante, tem que ser aprofundada, e esses parlamentares têm que ser processados e, se for o caso, punidos, né? Até com a perda do mandato, porque um parlamento que viola a Constituição pode perder o seu mandato. Então, nós vamos encerrando essa live, porque a internet não está boa mesmo. Então, eu peço a você que faça as suas considerações finais, mas fique certo que eu vou te procurar e nós vamos fazer em outro horário, não sei, para que a gente possa ter uma boa... Eu não estou conseguindo ouvir, mas eu não entendi. Que é importante a sua opinião, certo? Veja aí. Perfeitamente. É um prazer, infelizmente, isso acontece, é comum, nós estamos sujeitos a essas questões técnicas. É muito prazer os nossos espectadores, pessoas que nos acompanham nas redes, o trabalho que vocês fazem, as TVs comunitárias. Eu ontem assisti, o Moisés, a linha direta que você fez, excelente, né? Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Nós temos que usar todos os canais possíveis para que as pessoas consigam ter clareza do momento em que estamos vivendo, para que se protejam a sua família, protejam aquelas pessoas com quem elas
elas convivem, e isso só os meios de comunicação podem fazer. A comunicação, volto a repetir o que eu disse antes, a comunicação é fundamental nessa luta contra a pandemia e também contra esse governo irresponsável que, ao invés de ajudar na luta contra a pandemia, acaba prejudicando ainda mais. Por isso, cresce a importância dos meios de comunicação nesse papel, e eu acho que você faz isso da competência aí na TV comunitária do Rio de Janeiro, que eu já conhecia há muito tempo, e deixa para você e para os ouvintes e telespectadores meu grande abraço. Muito obrigado, espero que a gente volte logo a conversar por aqui. Abração. Com certeza vamos voltar. Obrigado ao professor Laurindo Leal Filho, professor da USP, conselheiro da ABI. Nós pedimos desculpas aí aos nossos internautas, porque essa conexão não foi boa. Nós estamos fazendo live direto aí, pelo menos 1 ou 2 por dia, para alimentar a programação da TV comunitária, já que a gente não pode ir lá no estúdio. E queríamos agradecer os comentários, as análises do professor Lalo Leal, que eu conheço lá da ABI, e é um cara fundamental aí na luta dos meios de comunicação, pela democratização dos meios. Obrigado, Lalo. Certo, vamos chamá-lo o mais rápido possível para a gente fazer e todo mundo possa escutar. E quero agradecer aos internautas que nos acompanharam no dia de hoje. Tchau e até um próximo programa.